Olá, meus pequenos, tudo bem? Conforme nós tínhamos combinado na semana passada, na aula passada, nesta semana seu tio vai fazer para vocês esta aula gravada, né? Nós combinamos, então aqui estamos para fazer a aula gravada com vocês. Meus pequenos, vocês por favor peguem o caderno de estudos de vocês, que é a apostila de aula. Aquele caderno de linguagens e suas tecnologias, tá bom? Só para mostrar para vocês qual é a capa, para vocês saberem, tá ok? É a apostila que nós temos usado frequentemente nas nossas aulas de literatura. Na aula anterior, nós estávamos falando de uma escola literária. O seu tio disse para vocês assim: nós aprenderemos nesses 3 anos de ensino médio 11 escolas literárias. O que significa isso? 11 estilos, 11 maneiras de se fazer literatura no decorrer da história. Qual história? A princípio, história do mundo ocidental, Portugal e Brasil. Portanto, a gente precisa que tenha que aparecer um país chamado Portugal, um país chamado Brasil e, evidentemente, aquele elemento cultural que une as pessoas dentro de um país. O principal deles, né? A língua. Então, seu tio falou da criação da língua portuguesa e, por isso mesmo, do aparecimento de um país chamado Portugal na Europa do século XII. Século XII tira 11, acrescenta 2 zeros, os anos 1100. E nós vimos que, além dos textos informativos, ali naquele século XII, já com a língua portuguesa arcaica, né? Que a gente chamou de galego-português, nós vimos que aparece a palavra em forma de arte, também chamada de literatura. A literatura em galego-português. E eles começaram, então, a fazer poesia naquele momento. E a poesia era feita de uma maneira que as pessoas decorassem, porque a maioria da população da Idade Média, século XII, né? Ela não sabia escrever, não sabia ler. Então, os poucos que escreviam, que geralmente eram da nobreza ou eram da igreja, eles acabaram escrevendo as benditas cantigas trovadorescas. Essas cantigas têm esse nome porque elas eram acompanhadas de ritmo. Não é música, tinha um ritmo muito marcado daquelas estrofes, daqueles poemas, mas era tão marcado que muitas vezes dava para ser acompanhado por instrumentos musicais e muitas vezes até dançados. E nós temos 4 tipos de cantigas trovadorescas, né? E nós aprendemos na última aula que nós temos algumas cantigas que são chamadas cantigas líricas. As cantigas líricas são aquelas cantigas que falam de assunto sério. No caso, nós vimos 2, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Tio Fábio, onde é que está isso mesmo na apostila? Se você quiser dar uma pausa, só para a gente saber onde é que a gente está, nós estamos na página 98. No alto da página está escrito o gênero lírico. E quando a gente falou de gênero lírico, nós aprendemos que nós temos os gêneros clássicos, né? Gêneros que vêm lá da Grécia Antiga. E nós vimos que nós temos o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Vimos que o lírico é um eu, falando de suas emoções e de seus sentimentos. Vimos que o épico é sempre a narrativa dos feitos heróicos de um povo, então fala de um nós, como a gente já tinha dito e ensinado para vocês, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas de Camões, que a gente vai aprender daqui a pouco, e o gênero dramático, que é a literatura escrita para ser representada no palco. Então, o gênero dramático é o gênero do teatro. Não é drama de, oh, meu amor, não, é drama no sentido da literatura. Lírico, épico, dramático. Texto dramático é quando se escreve para o ator interpretar no palco. O gênero épico, quando fala de um povo. Nos Lusíadas, por exemplo, nós falamos da grandeza do povo português na época das navegações, do Vasco da Gama,
Pedro Álvares Cabral e tantos outros grandes navegantes que tornaram Portugal um dos países mais importantes até o século XVI. E o gênero lírico, que é esse que nós estamos estudando agora, a gente viu que ele vem de um instrumento musical, a lira, que é como um violão antigo que toca suave. Então, o gênero lírico, geralmente, ele provoca emoções. Então, quando a gente fala de lírico, a gente fala praticamente de 90%, mais que 90% de toda a literatura. Vai ter um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos. Um eu lírico, né, que a gente chama muitas vezes de narrador, eu poético, né? E nós vimos então que nós temos que estudar 11 estilos de se fazer literatura. Os vestibulares cobram muito isto, compreendeu? Por isso que a gente vai aprender cada um desses 11 estilos. Como é que chama o primeiro mesmo? Trovadorismo. Como a gente viu ali na página 99. Nós temos ali na 1.2, gênero lírico no trovadorismo português. E nós vimos então que nós temos 4 tipos de cantiga. Nós temos a cantiga de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. A de amor nós vimos, né? Nós vimos que tem sempre um eu lírico masculino falando do sofrimento amoroso dele por uma mulher de uma classe superior a dele. Ele geralmente faz o que a gente chama de vassalagem amorosa. Ele é um vassalo, um homem que ama a senhora feudal, né? Vimos toda a correspondência da palavra senhor no sentido de senhora. E nós vimos também a cantiga de amigo e percebemos a diferença da cantiga de amor, que na cantiga de amigo nós vamos ter um eu lírico feminino. É uma mulher quem fala, é uma mulher quem narra. E essa mulher narra sempre o sofrimento pela ausência do amado, né? Amigo não é muito amigo, não. É namorado, é amante. E esse amigo muitas vezes foi para a guerra ou está distante, e ela está distante dele, chorando um bocadinho, sofrendo um bocadinho, sempre conversando com um outro ser feminino e falando da ausência desse amado. E características formais muito importantes na cantiga de amigo. Todas elas terão o que a gente chama de refrão e paralelismo. Estão lembrados? Se vocês não se lembram, é só vocês procurarem na plataforma Plural, a aula está lá, gravada, guardada para vocês assistirem, tá bom? Mas tem tudo isso na página que seu tio falou. Nós temos mostrando um exemplo de cantiga de amor, na página 101, nós temos uma cantiga de amigo, na página 102. E esse bendito desse gênero lírico, muitas vezes ele não fala apenas de um sofrimento amoroso, saudade do amado, que triste. Não, muitas vezes fala de coisa engraçada. Então, dentro do gênero lírico, a gente estuda, então, o gênero satírico. O gênero satírico é aquele que sempre vai trazer um xingamentozinho, uma criticazinha, um debochezinho. Brinca, faz piada, mas sempre com um sentido, muitas vezes com um sentido mais ferino, num sentido mais crítico. Vocês sabem, né, o que é uma sátira, o que é fazer uma piada, o que é fazer uma brincadeira, o que é fazer uma crítica, e muitas vezes é fazer literalmente um xingamento, né? Isso seria o gênero satírico. Isso está na página 102. Aqui eles trazem algumas explicações para nós do que é o gênero satírico, e eles dizem assim, muitas vezes é um texto que tem uma quebra de expectativa e muitas vezes é um texto que tem deslocamento. Vamos lembrar sempre que texto não significa tudo aquilo que está escrito em palavras. A gente pode chamar na literatura de texto verbal, quando nós usamos as palavras, de texto não verbal, quando nós usamos apenas imagens, e nós podemos chamar de texto híbrido, quando nós misturamos palavras com imagens. Aqui eles estão trazendo exemplo de um texto verbal. E ele vai trazer o que eles estão chamando de quebra de expectativa. Então, é no gênero satírico, uma quebra de expectativa. E tem um texto aqui na página 102. Lá no final, dá uma olhadinha lá para o seu tio. Nós temos um diálogo. E ele diz assim: moço, me dá um cigarro.
A voz era sumida, quase um sussurro. Permaneci na mesma posição em que me encontrava, frente ao mar, absorvido com ridículas lembranças. Um inoportuno pedinte insistia. Moço, ô moço, moço, me dá um cigarro. Ainda com os olhos fixos na praia, resmunguei. Vai embora, moleque, senão chama a polícia. Tá bem, moço, não se zangue. E por favor, saia da minha frente, que eu também gosto de ver o mar. Exasperou-me a insolência de quem assim me tratava e virei-me, disposto a escorraçá-lo com um pontapé. Fui desarmado, entretanto, diante de mim estava um coelhinho. Diante de mim estava um coelhinho cinzento a me interpelar delicadamente. Você não dá é porque não tem, não é, moço? Perceberam o que a gente está chamando de quebra de expectativa? Parecia que a gente estava com, né, um narrador na primeira pessoa, que estava ali sentado, olhando para a praia, e de repente um moleque chato veio pedir cigarro. E ele começa, sem olhar, a responder quando ele olha um coelho, um coelhinho cinzento. Então isso é o que a gente está chamando de quebra de expectativa. A gente não esperava que ele estivesse conversando com um coelho. Isso faz parte do gênero satírico. Vamos dar uma olhadinha aqui num texto não verbal, na página 103. Um ferro de passar. Tá vendo no cantinho direito da página 103, lá em cima? O ferro de passar. Mas peraí, tio Fábio, tem uns pregos aqui no meio. Compreendeu? Então ele quer fazer o quê? Provocar um deslocamento. É uma ideia de algo impossível. Você fala ferro de passar roupa, mas como? Como que ele pode ter pregos, né? Então, por isso que a gente vai chamar de texto não verbal, que provoca esse deslocamento e é do gênero satírico, para fazer provocação com você. Mas não é uma maneira de você, ai, que drama, vai rasgar a roupa. Não, você vai achar engraçado. Você fala, peraí, como assim, um prego no ferro de passar roupa? Muito estranho. E muitas vezes eles dizem que existe um amálgama, alguns elementos conhecidos. Amálgama é quando a gente tem uma mistura, né? Estudem química para vocês saberem o que é um amálgama. Nós misturamos elementos na química, etc. Aqui no caso da literatura, amálgama seria elementos que vão se unindo. Então, no caso, você tem um ferro de passar roupa junto com prego. A amálgama que provocou a sátira, a brincadeira com a ideia do passar roupa, como se tem pregos nesse ferro. E aí depois nós vamos ter um outro texto que a gente chama não verbal, porque ele traz apenas uma imagem, mas aqui é um personagem muito conhecido nosso, né? Do Maurício de Souza, das histórias do Maurício de Souza, da Mônica do Cebolinha, no caso, o Cascão. E o que é que poderia estar provocando na gente aqui um certo deslocamento? Porque nós conhecemos o Cascão é um personagem conhecido do Brasil inteiro, e ele é um menino que não gosta de tomar banho. Ele está numa situação muito inusitada, né? Nossa, como assim? Lavando as mãos. Com sabão, lavando as mãos. Então você fala, nossa, isso aqui está completamente deslocado. Isso tudo dentro do que a gente está chamando de gênero satírico, é quase que fazendo uma piada. No caso, eu não sei se a apostila foi muito feliz aqui nesse exemplo. Sinceramente, não. Porque o Maurício de Souza, ele fez uma campanha muito bacana para essa época da pandemia, da quarentena. E ele pegou os personagens dele, como esse muito conhecido nosso, Mônica, Cebolinha, e colocou lavando as mãos, né? Ensinando as crianças a lavarem as mãos, se cuidarem. E aí, logicamente, mesmo o Cascão, que é sujinho, lavando a mão dele. Mas, tudo bem. O deslocamento foi compreendido por vocês. Era isso mesmo que queria provocar. Até o Cascão está lavando suas mãozinhas. Pegaram o jeito? Pois é. Agora, nós vamos ter um texto aqui muito maravilhoso. Eu já pedi para vocês assistirem esse filme. Nossa, tio Fábio pede tanto filme para vocês, né? Mas eu sempre peço para que vocês assistam o que a gente chama de filmes clássicos, que são importantes. Eu acho que a maioria de vocês assistiu sim, mas eu lembro de algumas aulas que a gente conversou. Eu perguntei, vocês assistiram o Alto da Compadecida? E alguns disseram que não. Eu falei, poxa, mas passa na televisão um dia sim e no outro também. Praticamente todos os dias passa o Alto da Compadecida, para alguns considerado um melhor filme brasileiro já feito, pelo menos um dos melhores filmes brasileiros já feitos. Eu considero um grande filme brasileiro, eu não consigo deixar de ver todas as vezes que passa na televisão, quando eu estou diante dela,
e começa, ou tá no meio, eu tenho que ver. É muito bacana, é muito legal, e vem de uma peça de teatro. E aí a gente vai aprender então o que que seria o gênero satírico junto com o gênero dramático, que é o texto escrito para o teatro. E tem uma passagem muito divertida para quem assistiu o filme, vai entender logo, né, que nós temos um padre, e aí nós tínhamos um personagem, o João Grilo, que queria que o padre rezasse para uma cachorrinha que estava doente. E o padre não ia rezar nunca, mas ele inventou que era para o Major Antônio Moraes, que era um homem muito poderoso ali da região, e na verdade era para rezar para o filho dele, né? E há uma confusão danada de ideias, então a gente começa a achar graça daquilo. O padre não querendo rezar para a cachorrinha, o João Grilo pedindo para ele rezar para a cachorrinha, e de repente chega o coronel Antônio Moraes pedindo uma oração para o filho dele, e aí ele pensa, ué, e mistura filho com cachorro. Vamos ler? Seu tio não vai ler o nome dos personagens, não? Senão fica muito chato ficar lendo cada um dos personagens, tá? Vou só fazer a leitura, vocês vão imaginando os personagens aí, vou tentar ajudá-los. Padre, mas que coisa eu trouxe aqui? Já sei, não diga. O bichinho está doente, não é? É, já sabia. Já aqui tudo se espalha no instante, já está fedendo. Fedendo quem? O bichinho. Não, o que é que o senhor quer dizer? Nada, desculpe, é modo de falar. Pois o senhor anda com uns modos de falar muito esquisitos. Peço que desculpe um pobre padre sem muita instrução. Qual é a doença? Rabugem? Rabugem? Sim, já vi um morrer disso em poucos dias. Começou pelo rabo e espalhou-se pelo resto do corpo. Pelo rabo? Desculpe, eu devia ter dito pela cauda. Deve-se respeito aos enfermos, mesmo que sejam as de mais baixa qualidade. Baixa qualidade? Padre João, veja com quem está falando. A igreja é uma coisa respeitável, como garantia da sociedade, mas tudo tem um limite. Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade? Meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes. E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Ah, bem, e na certa os antepassados do bichinho também vieram nas galeras, não é isso? Claro! Se meus antepassados vieram, é claro que os dele vieram também. O que é que o senhor quer insinuar? Quer dizer, por acaso, que a mãe dele... Mas uma cachorra. Pegaram? Claro que nós temos uma ideia de um deslocamento, temos uma ideia também de uma quebra de expectativa. O padre acha que está falando de um cachorro e o Major Antônio Moraes acha que está falando do filho dele. Cada um está falando de uma coisa completamente diferente. Assistam o filme. Eu não vou pedir para vocês lerem a peça do Ariano Suassuna, que vocês vão dizer para mim assim, tio Fábio, difícil de achar, muito caro, complicado. Não peço tanto, mas o filme eu peço. Tem que assistir o Alto da Compadecida. Meus pequeninos, entendendo então que dentro desse gênero lírico nós podemos ter o satírico, que é aquilo que é engraçado, divertido, xinga, critica e ironiza, nós vamos aprender as duas cantigas do trovadorismo que estão faltando. A cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. E essas vão aparecer na página 104. Agora que nós já entendemos o que seria satírico. É aquilo que xinga, critica e ironiza. Tudo bem? Na próxima aula. Beijo, até já.